Olá, querido irmão, é um prazer estar consigo em mais um vídeo aqui no nosso canal para darmos prosseguimento à nossa série que está chegando ao final, a nossa série das profecias práticas. Que Deus possa o abençoar. Estou muito feliz em poder estar consigo neste dia especial. Vamos dar continuidade? Bem, no tema passado nós falamos sobre a marca da besta. Nós entendemos que Deus tem um selo, tem sua marca que vai colocar na fronte dos seus filhos fiéis, nos últimos dias. Ao passo que a besta, que você já deve saber quem é, tem também sua marca, que vai colocar na fronte e na mão dos seus seguidores. Todo mundo terá que decidir ou o selo do Deus vivo ou a marca da besta. Mas nós vimos as consequências que cada grupo terá. Os que tiverem o selo de Deus, a consequência será, não vão poder comprar ou vender, mas tenha certeza que serão abrigados nas asas do Senhor. Os que tiverem a marca da besta, embora possam comprar, vender e parece que a vida está normal, vão finalmente passar pelas pragas de Deus. Diz aqui o livro de Apocalipse capítulo 14. Seguiu-se a estes outro anjo terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, este é um aviso para todos aqueles que vêm seguindo a besta. Há perigo para todos aqueles que vêm seguindo, elogiando, defendendo a marca da besta. Deus diz aqui: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Sabe por que eu gasto meu tempo aqui falando sobre isto? É porque eu o amo. E amor não é esconder a verdade para parecer bonzinho. Amor é falar a verdade. Sim, é falar a verdade. Eu estou aqui falando a verdade. Se você adorar, seguir a besta, o poder papal, você infelizmente vai passar pelas pragas de Deus. Deus está o convidando agora para sair desse sistema. Deus está o convidando agora para abandonar isto, querido irmão. Antes do derramamento das 7 pragas que o livro de Apocalipse capítulo 16 nos apresenta, Deus vai separar as ovelhas dos bodes. Multidões ouvirão a voz da verdade e tomarão posição ao lado do povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, verso 17, Apocalipse 14, verso 12. Sim. E estes atenderão ao convite. Diz a Bíblia que nesse momento, quando todo mundo poder tomar sua decisão, algo no céu vai acontecer. Vejamos aqui Apocalipse capítulo 15, verso 5. Depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E nós já dissemos que o santuário do tabernáculo do testemunho no céu está se falando do lugar santíssimo, onde está a arca da aliança contendo os 10 mandamentos de Deus. Está claro? E diz: e os 7 anjos que tinham as 7 pragas, ou os 7 flagelos, saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Verso 7. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera, ou seja, cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Verso 8. Escute bem aqui. Escute muito bem o que a Bíblia diz. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os flagelos, as pragas da ira de Deus, dos 7 anjos. Queridos, o santuário se encher de fumaça significa que Cristo vai terminar seu trabalho de intercessão começado em 1844. Sim. A graça vai terminar e vai proferir essas palavras de Apocalipse capítulo 22, verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça.
continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Está acabado. As decisões já foram tomadas. Meu querido irmão, você até pode brincar com a graça de Deus hoje e achar que as coisas vão ser sempre assim. Mas lembre-se, um dia a graça de Deus terá fim. É momento agora, em nome de Jesus, buscarmos o perdão dos nossos pecados. Porque quando a decisão irrevogável for tomada no céu e tudo ficar claro, você não terá mais oportunidade para a salvação. Quem é justo, faça justiça ainda, está salvo. Quem é injusto, continue na injustiça, está perdido. Meu querido irmão, da mesma forma que Deus fechou as portas da arca de Noé, esta arca aqui, bem antes do dilúvio, as portas no céu. Na verdade, a porta, porque Jesus é a única porta. A porta no céu vai se fechar. Bem antes do quê? Do dilúvio. Bem antes da volta de Jesus. Está certo? As pessoas vão continuar indo às igrejas. As pessoas vão continuar professando a Deus, professando Cristo. Mas a decisão já terá sido tomada no céu. Queridos, o livro de Apocalipse capítulo 14, verso 1, descreve outro grupo, aqueles que não terão a marca da besta. Sim, diz aqui, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000. Agora escute muito bem. Enquanto a multidão lá fora terá a marca da besta na fronte, veja este grupo, os 144.000, tendo na fronte, na testa, escrito o seu nome e o nome do Pai. Terá um selo de Deus na fronte, o caráter de Deus na fronte, os princípios da lei de Deus em sua mente, em seu coração. Está isto claro? Agora, somente esses 144.000 escaparão das pragas por terem o quê? O selo do Deus vivo. Lembram que no tema passado eu disse para vocês que o selo de Deus é um selo de proteção, sim. Lá no Egito, os que não tinham aquela marca na porta, infelizmente os primogênitos morreram. Outro exemplo, no livro de Ezequiel capítulo 8 e 9, os que não tinham o sinal de Deus, aqueles que não gemiam pelas abominações cometidas na terra, foram mortos pelo anjo que seguiu, certo? Da mesma forma, os que não tiverem o sinal de Deus em suas frontes, os que não tiverem o caráter de Deus, os princípios da lei de Deus em sua vida, sofrerão as pragas, as últimas 7 pragas. Então vamos para a primeira praga. Diz aqui, Apocalipse 16, verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, percebam, os filhos de Deus não serão tocados pelas pragas. Somente os que têm a marca da besta e adoradores da sua imagem. Sobrevieram o quê? Úlceras malignas e perniciosas. Que terrível. Terrível será isso. As pessoas acordarão vendo manchas em seus corpos, vendo feridas dolorosas. As pessoas se perguntarão o que na verdade está acontecendo. As pessoas vão tentar correr para os hospitais, mas talvez a maior parte dos médicos que tiverem a marca da besta também estarão sofrendo. Isto será um caos, queridos. Isto será um caos. Por que não agora, em nome de Jesus, escaparmos dessa praga? Segunda praga, verso 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto. E morreu todo o ser vivente que havia no mar. Imagina este cenário. Tente imaginar isto. As praias mais lindas, paradisíacas, todas avermelhadas de sangue, com os peixes, tubarões, todos levados para a margem, tudo cheirando mal. Queridos, isso será terrível. Vamos à terceira praga. Diz aqui o verso 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios. Agora são os rios que são atingidos. Na segunda praga foram os mares, agora os rios. E nas fontes das águas. E se tornaram também em sangue. O que os homens vão beber agora, nesta terceira praga? Porque os riachos estarão em sangue. As fontes de água estarão em sangue. O que os homens vão beber? Tente imaginar isto. Tente imaginar isto, querido. Vemos aqui. Então ouvi o anjo das águas dizendo:
Tu és justo, tu que eras o santo, pois julgaste todas estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Não haverá nenhuma injustiça da parte de Deus. Não haverá, não. Diz aqui a Bíblia que os anjos vão cantar. Digno é o Senhor, porque eles são dignos dessa praga, pois derramaram o sangue dos profetas, derramaram o sangue dos filhos de Deus, perseguiram o povo de Deus no tempo do fim e nas eras passadas. São dignos disso. Vamos à quarta praga, verso número 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Eu louvo todos os esforços para conter as mudanças climáticas, o calor extremo, mas me parece que nesta praga esses esforços não vão resolver muita coisa. Porque a Bíblia diz aqui que o anjo vai derramar sua taça sobre o sol e os homens queimarão com fogo, com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Os homens blasfemarão o nome de Deus, insultarão o nome de Deus por causa disto. E não se arrependerão. Por quê? Porque o Espírito Santo já não estará lá para comover o coração desses homens. Porque a graça já terá terminado. Meus queridos irmãos, o livro de Joel, o profeta Joel nos dá uma visão parcial de como é que será a terra nesta quarta praga. Vejamos aqui, Joel capítulo 1, versos 17 a 20. Leia comigo. A semente mirou debaixo dos seus torões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Parece até uma descrição dos nossos dias, não acham? Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não têm pasto. Também os rebanhos das ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Está aí a descrição terrível deste tempo, quando Deus derramar a quarta praga para os portadores da marca da besta. E desta quarta praga, sim, nesta quarta praga, os ímpios claramente que vão se enfurecer. Como é que isso está acontecendo? Vejam, primeira praga, feridas dolorosas. Sem água para banhar, na praia não podem ir, nos rios não podem ir, porque estará tudo em sangue. E ainda um calor intenso. Os homens estarão enfurecidos. E como hoje, culparão essas calamidades aos guardadores dos mandamentos de Deus. Culparão essas calamidades àqueles que tiverem o selo de Deus como a causa disso. Vemos aqui, a quinta praga agora. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Qual é o trono da besta? Há dúvidas? Qual é o trono da besta? E diz, e blasfemaram o nome do Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas dores. O trono da besta agora é atingido, queridos. Isso um dia vai acontecer. Por isso que diz o livro de Apocalipse capítulo 18. Então exclamou com potente voz dizendo, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Porque os seus pecados se acumularam até os céus e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Esta sexta praga cai sobre o trono da besta, o Vaticano. E ela enfurece as nações a marcharem contra o povo que terá o selo de Deus em suas frontes. Diz o verso número 12. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Isto é profecia. Profecia. Quando o sexto anjo derrama a sua taça, a Bíblia diz que seca-se o grande rio Eufrates. Isso nos lembra o episódio de Daniel, capítulo 6.
Capítulo 6. Quando Belsazar estava dando aquele banquete na Babilônia. Na Babilônia. E existe uma Babilônia moderna hoje. Lá na Babilônia antiga, o rei Ciro, cercando a cidade de Babilônia, não podia conseguir atravessar as muralhas tão altas e tão duras. Mas havia o rio Eufrates que cruzava a Babilônia. Eles começaram, o rei Ciro e seus soldados, a desviar o curso do rio, redirecionando seu fluxo, levando o nível do rio a baixar para que entrassem pelo túnel. Eles entraram lá, sim, saquearam a cidade, destruíram tudo. E mais tarde o rei Ciro libertou o povo judeu. Sim. Acabaram aquele período de cativeiro. Libertou o povo de Deus de volta para a terra prometida. Vejam como é lindo. Então, quando a Bíblia nos diz que o sexto anjo derrama sua taça sobre o rio Eufrates, é figurativo. É figurativo. E diz ainda, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do nascimento do sol. Quem são esses reis que vêm do nascimento do sol? Primeiro temos que entender o que é o nascimento do sol. O que é o Oriente aqui no nosso contexto profético. Vejam bem, a entrada do tabernáculo original e também do templo na visão de Ezequiel estava voltada para o Oriente. Estão aqui os versos para comprovar. A tribo de Judá, de que descendia Jesus, ficava acampada no lado oriental em Israel. Está aqui o texto para confirmar. Podemos ler também o livro de Lucas, capítulo 1, verso 78, que nos diz: graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Então entendam que os reis que vêm do nascimento do sol está falando, na verdade, de Jesus. Sim, de Jesus, que vem do trono de Deus junto com os seus anjos. Os reis do Oriente. Assim como o rei Ciro veio do Oriente e destruiu Babilônia, os reis do Oriente, ou seja, Jesus e os santos anjos, virão do lado Oriente para destruir o quê? A grande Babilônia dos últimos dias e libertar o seu povo do cativeiro deste mundo de pecado. Está isto claro? Verso número 13 nos diz: então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de maravilhas, de sinais, de milagres, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com fim de ajuntá-los para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama o quê? Armagedon. A grande batalha final entre a verdade e o erro, entre o bem e o mal. Assim como aconteceu no episódio de Elias no Monte Carmelo. Quem é Deus? Quem é Deus aqui? Ou Baal, ou Jeová, ou Javé, da mesma forma. Quem é Deus? Quem governa? Ou Babilônia, ou o papado, ou a besta do mar, ou o dragão, ou Cristo. Esta é a batalha do Armagedon. O povo de Deus passará por uma forte perseguição, por um decreto de morte, porque as nações estarão furiosas contra o povo de Deus que tem o seu selo, acusando-os como os instigadores dessas pragas que já estarão caindo sobre a terra. Quando Babilônia cair, os homens acusarão o povo de Deus como os culpados por esses juízos de Deus. Perseguirão o povo de Deus. Será um momento terrível de angústia. Diz o livro de Daniel, capítulo 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá o quê? Tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Você tem o seu nome inscrito no livro? Tem o seu nome escrito no livro? Diz o livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Aqueles que vão adorar a besta e a sua imagem não terão seus nomes escritos no livro, não. Então não se engana, amado irmão. Se você adora a besta, recebe a sua marca de adoração de autoridade, você não poderá ter o seu nome escrito no livro. Somente aqueles que vão ter o selo de Deus, em obediência perfeita, em obediência aos seus mandamentos. Vamos à 7ª praga, queridos irmãos.
Então derramou o sétimo anjo a sua taça sobre o ar. E saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito, feito está. Sim, ouve-se uma voz, como se fosse de trovão, dizendo: está feito. Sabem, quando Deus profere estas palavras, está feito, está cumprido, é porque algo importante ali está terminando. Na criação, depois de ter feito tudo em 6 dias, Deus diz: está tudo muito bom. Descansou, abençoou, santificou no 7º dia. Na cruz, Jesus Cristo, depois de ter feito tudo para salvar a humanidade, diz: está cumprido. E Jesus morre e ressuscita. E agora, Deus diz: feito está, acabou. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. O grande conflito está chegando ao final, queridos irmãos. Sim, Jesus está descendo com os santos anjos em glória e majestade. Diz a Bíblia: e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Esse terremoto, que nunca aconteceu antes, vem para abalar os cemitérios, abalar as rochas. E aqueles que morreram em Cristo, sepultados nas cavernas, nas rochas, nas montanhas, estão para ressuscitar em glória e majestade, para receber a coroa imortal. Diz a Bíblia, meus amados irmãos, que os homens ímpios fugirão de um lado para o outro. Apocalipse capítulo 6, dirão às montanhas: cai sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Sim, o povo de Deus que tem o seu selo subsistirá naquele dia. Isaías capítulo 25, verso 9 diz: o povo de Deus dirá: este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Está chegando o grande dia, que a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão. Está chegando o grande dia, em que ver-se a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Está chegando o grande dia, em que finalmente sairemos deste mundo mau de pecado. Está chegando o grande dia, em que todos nós, teremos a recompensa final de nossos atos. E é o momento agora, amado irmão, de se posicionar ao lado da verdade. Diz o livro de João capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu querido irmão, ninguém vai ter seu nome escrito no livro da vida com a marca da besta, porque não reconhece Deus como o único Criador, como o único Salvador. Você precisa tomar uma decisão em sua vida. Ao longo desta série, apresentamos muitas verdades para si. Por que não agora, em nome de Jesus, aceitar essa verdade e se preparar para estar em pé quando Jesus Cristo voltar? Deus prepara maravilhas para si. Maravilhas eternas, que nunca terão fim. Você apenas precisa dar um passo. Se é sua vontade dar esse passo, venha comigo, amado irmão, para esta oração. Pai querido, acabamos de estudar esta lição preciosa. Nós queremos escapar dessas pragas, queremos ter o teu santo selo, queremos ser protegidos, queremos, Senhor, estar em pé quando voltares. E se por acaso descansarmos na tumba por um breve momento, louvado seja o seu nome, porque mesmo assim veremos o seu rosto por toda a eternidade. Pai, oro por meu amigo que está sofrendo batalhas espirituais. Quer tomar decisão, mas também o inimigo diz para não tomar. Oro para que nesse momento o inimigo fique longe e que ele tome decisão para a sua própria salvação. Guarda-o, Senhor. Ajude-o neste momento. Eu oro por todos aqueles que neste momento passam por provações, por batalhas, por aqueles que estão doentes, por aqueles que choram. Que o Senhor Jesus Cristo possa sarar e que, acima de tudo, possa brotar aquela esperança. Um dia, Jesus limpará dos olhos toda lágrima. Venha nos abençoar, Senhor. Conceda-nos um dia maravilhoso. Oramos e entregamos tudo nos teus braços. Em seu nome. Amém. Que Deus possa o abençoar. Tome essa decisão, meu amado irmão. O vejo no próximo episódio, nesta temporada super especial. Até lá.